A gente vai conversar agora com o ex-deputado federal, Luiz Carlos Rauli, autor, na verdade, foi relator e autor de uma das propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional. E eu queria começar perguntando, deputado, a gente tem três propostas de reforma tributária. Uma que tramita no Senado, uma que tramita na Câmara e agora uma proposta fatiada, veio um pedacinho de proposta do governo federal. Numa entrevista que o senhor deu, e lá em 2018, o senhor dizia, olha, o momento para a gente aprovar a reforma tributária agora é muito favorável, tem que acabar a intervenção, o Rio de Janeiro estava sob intervenção, e sob intervenção não pode haver uma reforma constitucional, mas acabando a intervenção a gente, é o momento, vamos simplificar, etc. De lá para cá, a gente passou um tempão, não aprovamos coisa nenhuma, não mudou nada, e agora nós estamos falando das reformas como se elas tivessem surgido agora. O que acontece, antes da gente entrar numa discussão um pouco mais profunda, o que acontece que o Congresso Nacional e o governo federal não conseguem sentar e fazer um projeto? Se a gente vai fazer uma casa, a gente chama um arquiteto, nós temos três, pô. Muito boa tarde, um abraço fraterno e solidário a todos e a todas, aí uma alegria grande. Estava prontinha em 2018, foi um trabalho gigantesco que fizemos na Câmara dos Deputados, depois de muitos anos chegamos a um texto aprovado por unanimidade por todos os partidos políticos, com apoio de todos os segmentos da sociedade brasileira, tanto de trabalhadores, de empresários, profissionais liberais, União, Estados e municípios. Então, é prioridade. Se você quer disputar a Olimpíada, você tem que estar preparado, Você tem que estar afiado com a sua condição física. Você quer disputar o Gran Prêmio Mundial? Também. O sistema tributário é como se fosse a peça central do organismo da economia brasileira, da relação do Estado com a sociedade, no meio às empresas e o consumidor final. O Brasil já teve crescimento econômico de tigre asiático. Durante 50 anos, de 1930, do século passado até 1980, o Brasil foi um dos países que mais cresceram no mundo. Taxas robustas de tigre de 6,3% ao ano. O que motivou nossos ancestrais, a bisavós, avós e pais, a virem para o Brasil. Estabilidade política, economia crescente, terras abundantes e férteis, férteis e fartas, água abundante, clima ameno. Era isso que motivou, tudo que motivou para vir para o Brasil. De 1930 a 80, o Brasil cresceu a 6,3% ao ano. Só para você ter uma ideia, Eduardo, os Estados Unidos, nesse período, cresceu apenas 3,5% ao ano, por 50 anos. Em 1981, naquela crise econômica mundial, abateu a economia brasileira e nós tivemos um declínio do PIB em 3 anos, 81, 2, 3, era o Figueiredo, de 8,5% negativo. E de lá para cá, nós não nos aprumamos mais. A economia começou a crescer, o que em economia nós chamamos voo de galinha. Quer dizer, a galinha faz um pequeno voo, cai, faz um pequeno voo e cai. E foi isso que aconteceu. Caiu para 2,2% nos últimos 40 anos, de 1981 até agora, sem contar o tombo deste ano, que vai ser muito grande. E qual que é o problema? Se nós temos uma produção agrícola invejável, este ano nós vamos atingir o maior patamar da história, o maior exportador de commodities do mundo, o maior exportador de soja do mundo e o maior produtor de N produtos, uma série grande de produtos. Extraímos minerais dia e noite do nosso subsolo, mandando para o mundo, usando para o Brasil. O que impede do Brasil ser um país que cresça igual a China, todos os emergentes que cresceram nos últimos 10 anos, os emergentes cresceram 90% e o Brasil só 10%. Só 10%, 1% ao ano. Agora é menor ainda. Se você fizer um corte dos últimos 5 anos, 2015 a 2019, dá 0,5% negativo ao ano.
O problema central são as inadequações, impropriedade e inconsistência do sistema tributário. Ele é a peça angular da relação do Estado com a sociedade. Você só tem 3 bases tributárias clássicas no mundo. Os impostos sobre o patrimônio, que é o IPTU, o IPVA, o ITR, o ITCMD e o ITBI, a base da renda e proventos de qualquer natureza, onde estão os salários, os juros, aluguéis, os royalties, e a base do consumo de bens e serviços. Tudo que nós consumimos, que o IBGE calcula que seja mais ou menos 1 milhão de itens de bens e serviços. Tudo que tem num supermercado, numa farmácia, numa loja, tudo que é prestação de serviço, pessoa física, médico, dentista, engenheiro, tudo isso é prestação de serviço, né? Telefonia e etc. Transporte é serviço. Então, quando você... Educação é serviço, saúde é serviço. Quando você tributa muito e erradamente uma dessas bases, ela começa a interferir. E nós tributamos muito mal as 3 bases. Tributamos mal a base patrimônio, tributamos muito mal a base renda e, pior ainda, a base consumo. E o nosso modelo foi se agravando nos últimos 50 anos. Esse modelo tributário de hoje, ele nasce em 1965, na Emenda Constitucional número 18, no primeiro ano do movimento militar, com Roberto Campos e Otávio Bulhões, onde ele pegou a base do consumo e dividiu em 3 fatias. O serviço ele deu para o município, com o chamado ISS, que era pequenininho o serviço naquela época. Hoje é gigante, hoje é 70% da economia. Os bens, a tributação de bens, deu para o Estado, com o ICMS. E um pedacinho da tributação de bens ele deu para o governo federal, que é o IPI, Imposto sobre Produto Industrial, que é um adicional do ICMS. E o imposto de renda, pessoa física e jurídica, ficou com a União, e a contribuição previdenciária com a União, e os impostos patrimoniais ficaram com os municípios, e um deles consorciado com o governo federal, que é o ITR, o IPVA dividido com o Estado e município, e o transmissão causa-morte ficou com o Estado, o restante é municipal. Então, esse modelo, ele tem, em princípio, a mesma estrutura mundial. Todos os países do mundo têm tributação sobre as bases clássicas do patrimônio, da propriedade, das rendas e proventos de qualquer natureza e do consumo de mercadoria, de bens e serviços. E a folha de pagamento, quando você tributa ela no empregado, é tipo renda, tanto que deduz do imposto de renda. Quando você tributa ela com a contribuição patronal, é do tipo consumo, porque quanto mais você tributa a folha jogando N encargos dentro da folha, ela vai tudo para o preço. Então, por isso que nós chamamos de consumo. Então, a tributação também na folha brasileira é extremamente esquisita e a pior e a maior do mundo, criando, né, desinteresse da empresa de contratar, porque tem um custo muito elevado. Então, o que fazer? O diagnóstico é que o Brasil cresce pouco, né, e concentra a riqueza, tributa muito mais os mais pobres do que os mais ricos. Com isso, as classes trabalhadoras, né, C, D e E, não têm poder aquisitivo consistente, porque a sua tributação, que é baseada, o Brasil, muito mais da metade da arrecadação brasileira no consumo, uma família de 2 salários paga 53,9% de imposto direto e indireto. Enquanto que uma família que ganha acima de 30 mil reais, ela paga só 29%, segundo o estudo do IPEA. Se você não consertar sistemicamente, como está lá na PEC 110, que nós idealizamos ela já na Câmara em 2018, como você colocou, prontinha para ser aprovada desde aquela época, e o projeto da Câmara também é muito bom, mas ele é um pouco menor que o nosso, mas tem os mesmos princípios e os mesmos valores do IVA internacional, só que a nossa é maior, ela avança na reforma do imposto de renda, ela avança na reforma dos impostos patrimoniais e um entendimento nacional com os estados, com os municípios, né, com todos os setores, serviço, tratamento diferenciado da indústria, do comércio, da agricultura, tributar menos a comida e remédio, isso tudo está na PEC 110, que foi encampada no Senado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mais 65 senadores, e é relatada
pelo senador Roberto Rocha, que é o líder do PSDB no Senado. E agora ele é o presidente da comissão mista. E na Câmara o projeto é do Baleia Rossi, inspirado no projeto do CECIF, né? E é relatado pelo líder do governo, o líder Aguinaldo Ribeiro. Então, a proposta do governo, ela é apenas um pedacinho dessa base do consumo. Quais os tributos ruins, péssimos que tem na base do consumo? O ISS municipal é muito ruim, o ICMS também, o IPI federal, o PIS, COFINS, a CID, o salário de educação, o IOF e o PASEP. São 9 tributos grandes, muito, muito ruins, os piores do mundo, onde deveria ter um tributo só, um. Nós temos 9. Ainda tem na folha de pagamento, você tem o salário educação, o sistema S, fundo rural, e tem também a tributação da folha patronal, que é 20%, é o dobro do que é cobrado do empregado, uma das mais altas do mundo. Agora, então, deputado... Pode falar, que eu estou te ouvindo. O senhor vê que, para poder explicar a realidade tributária brasileira, o senhor teve que falar e voltar lá para trás para mostrar como a gente já foi um país que crescia muito e como a gente agora está ficando para trás, e um dos mecanismos para frear a sociedade é a realidade tributária. Bom, se o projeto da Câmara for aprovado, o projeto do Senado for aprovado, se o misto dos dois for aprovado, se a parte que o governo propõe entrar ou não, o detalhe é fácil construir hoje num ambiente político que a gente tem, sem coordenação do governo, porque em 2018 havia um governo com coordenação e havia uma troca entre governo e Congresso muito mais amistosa e com profissionais de relação com o Congresso no governo federal. Hoje a gente tem um desgoverno na linha de coordenação política. Como fazer com que os projetos andem? Vai ter que andar pelo desejo e orientação dos líderes da casa, simplesmente? Ou a gente pode... ou só com isso não vai funcionar? Perfeitamente, Eduardo. O que fazer, né? A proposta da Câmara, a proposta do Senado, a proposta do governo. O governo, pelo menos agora, ele deu o passo, falou, aqui, nós só queremos isto, reformar o PIS/COFINS. Nós não ainda queremos mexer no sistema todo. Ok, é uma proposta. A Câmara e o Senado, a comissão mista, o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, que abriram interlocução de novo ontem com o governo, tanto que estavam lá juntos o Paulo Guedes, seus principais assessores, o grande secretário da Receita Federal, José Tostes, que é muito capacitado, né, foi secretário da Fazenda do Pará e trabalhou muitos anos no Banco Interamericano, está muito atento ao que está acontecendo. Olha, se o governo quer reformar o PIS/COFINS, é muito fácil para o Congresso agora, porque a base tributária do PIS/COFINS é a mesmíssima base do que é a base do ICMS e ISS. Entendeu o que eu falei? O PIS/COFINS tributa bens e serviços, assim como a soma do ISS e do ICMS tributa bens e consumo. Bom, se ele está com um projeto que quer reformar um pedacinho da base de consumo, que dá 30% da base de consumo e 20% da reforma tributária global, significa que ele quer reforma. Mas só que ele tem medo de perder a arrecadação. Então, nós vamos cuidar de não ter perda de arrecadação para a União, para os estados, para os municípios, não aumentar a carga tributária para a sociedade. Isso é a regra de ouro da proposta. Mas o senhor acha que a gente vai conseguir não ter aumento de carga tributária depois desse desembolso pandêmico necessário por meio do auxílio emergencial e outros auxílios, em que a gente elevou a despesa do governo a um limite extraordinário? É possível que a gente consiga manter o ritmo de despesas, ou melhor, o volume de arrecadação adequado a um volume de despesa pré-pandemia, no pós-pandemia? Bom, com absoluta convicção,
vai diminuir a carga tributária com a reforma global, uma reforma sistêmica, estruturante, nos moldes que nós estamos propondo, tanto a nossa quanto a do CECIF. Por quê? Porque o sistema tributário que eu acabei de falar, ele tem uma raiz de problema que é a divisão da base tributária entre a União, Estados e municípios, excesso de legislação, conflitante e concorrente, né? Tornou-se caótico, confuso, um manicômio tributário do ponto de vista jurídico, e funcionalmente é um Frankensteinzão, né? O filme de Frankenstein, grandão, fortão, remendado, mas ele mata as empresas na sua concorrência, na sua formação de preço relativo, mata os empregos, diminui o salário, porque tem tantos encargos da folha que o salário líquido é menor, e diminui o poder de compra dos consumidores. Numa tacada só, você consegue consertar tudo. Diminui o custo de produção, o custo de contratação, o custo do produto ofertado ao consumidor e o aumentar o poder de consumo e garantir a mesma arrecadação dos últimos anos, ou seja, 33% a 35% do PIB, entre essa faixa que tem oscilado nos últimos 20 anos. Então, veja, só que para quando o ano passado arrecadou 33% do PIB, 2 trilhões e 500 e poucos bilhões. Só que tem carga tributária para arrecadar mais de 3 trilhões. É por isso que eu chamo esse excesso de alíquota de carga tributária são as gorduras trans que foram criadas na economia em função das iniquidades e inconsistência do sistema tributário vigente. Ou seja, renúncia fiscal oriunda da guerra fiscal do ISS entre os municípios, entre os estados, e renúncias fiscais concedidas unilateralmente pelo governo federal, somam mais de 500 bilhões por ano. Isso mesmo. Em 2 anos, você pagaria tudo que você tem aí de concessão de benefício por conta da pandemia. Em 10 anos, né, nós temos 5 trilhões de renúncia fiscal. Em 20 anos, 10 trilhões. Segundo elemento, a sonegação. A sonegação no Brasil é a maior do mundo. Nós temos quase 25% do PIB na informalidade. Então, o PIB, que é de 7 trilhões e meio, ele poderia ter mais 1,5 trilhão a 2 trilhões de PIB, até mais. Com isso, teria mais 500, 600 bilhões de arrecadação. É um problema grave. A informalidade gera desintermediação, concorrência predatória. A guerra fiscal, mesma coisa. Uma empresa tem benefício, a outra não tem. Uma declara que vai pagar e não paga. Então, uma sonega, a outra não sonega. Uma sonega 20%, outra 50%, outra 70%, e o restante vai para a justiça. Só de dívida ativa, temos 3 trilhões de dívida ativa em estoque, sendo que sonegação e renúncia fiscal é anual. Se você tem 500 bilhões de renúncia fiscal por ano e 500 a 600 bilhões de sonegação, você tem 1 trilhão por ano que deixa de entrar nos cofres da União, Estados e municípios. Em 10 anos, 10 trilhões. Daí é para fazer 10, 20 programas desse de emergência que você fez, né, o que o Paulo Guedes e o Bolsonaro fizeram. Então, o terceiro elemento é a dívida ativa. Por que tem dívida ativa? Porque o sistema é declaratório. O nosso modelo não é declaratório. O nosso modelo de cobrança de impostos é cobrar online, como nos Estados Unidos. Feito a transação de compra e venda, você passou o cartão, o dinheiro do imposto vai para a União, Estados e municípios, e o dinheiro da empresa vai para ela. Nunca mais a empresa vai pôr a mão no dinheiro e acaba com a burocracia declaratória, né, com as obrigações acessórias, acaba com a dívida ativa, combate tenazmente a sonegação, a corrupção, o planejamento fiscal. O último elemento, 2 últimos elementos são tudo isso dessa parafernália que tem de 27 estados fazendo leis, 5.570 municípios fazendo leis. Cada tributo desse tem uma legislação. Mais de 6 milhões de normas tributárias foram emitidas desde 1988, criou o manicômio jurídico, com mais quase 5 trilhões de reais de contencioso tributário na justiça.
50 milhões de execuções fiscais estão na justiça brasileira para cobrança de impostos. 50 milhões de execuções fiscais. E tudo isso gerou um custo de burocracia, um custo declaratório de 1% do PIB, 72 bilhões de reais, que impacta em mais de 3% no preço das mercadorias e bens e serviços. Quando você eliminar todas as gorduras trans, tudo, extinguir o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, a CID, salário de educação e IOF, ainda pode incluir no rol o Sistema S e o Fundo Rural e metade da folha, transferindo essa carga tributária para um imposto único só, que é o IBS, Imposto de Bens e Serviços, que é o nome científico do IVA, que é Imposto de Valor Agregado, porque o IBS é a nova nomenclatura internacional do Imposto de Bens e Serviços, e vai se chamar IBS. Então, nesse momento, se a cobrança foi eletrônica no modelo Abu Dhabi, quem que é o Abu Dhabi? O Miguel Abu Dhabi, o empresário de Santa Catarina, que desenvolveu uma fórmula de cobrança online, com crédito financeiro, acaba com todo o papel. Você tira a nota eletrônica que vai gerar o boleto, e é o comitê gestor fiscal que diz qual é o imposto a ser pago em cada operação. Porque hoje é você, empresário, que vai dizer, o teu contador, nota de entrada, nota de saída, faz no final do mês aquela apuração, extrato bancário, obrigação acessória, para fazer o DARF ou o boleto do pagamento, seja no MEI, no Simples, no Super Simples, no lucro real ou no lucro presumido. Olha quantos modelos nós temos. Nós acabamos com tudo isso, fica débito e crédito online, crédito financeiro, nunca mais escritural, acaba com o ato declaratório dos papéis. Você não precisa ficar correndo atrás do caminhão que está cheio de mercadoria sonegada. Você vai controlar no sistema financeiro quanto que cada empresa, sua pessoa física, movimentou e vai tributar. Se é um Spotify, se é uma compra na internet internacional, tudo que passar pelo cartão pega. A base tributária do consumo abre. Aí você coloca 4, 5 alíquotas diferentes, comida, remédio, água, esgoto, educação, saúde, você vai tributar com a menor alíquota, como todos os países fazem. Né? 170 países do mundo usam o modelo IVA. E a cobrança eletrônica ainda eles não têm, no modelo Abu Dhabi. Tem algo muito próximo, mas não igual ao modelo do Abu Dhabi, porque ele é um especialista na área. É um empresário muito bem sucedido lá de Santa Catarina, que trabalha hoje, ele é o maior empresário nesta área e desenvolveu essa fórmula para que a Receita Federal, Secretarias de Fazenda estaduais e municipais possam ter a melhor ferramenta de cobrança do mundo. E o Brasil vai melhorar, porque hoje, no ranking de 190 países, o Brasil é o 184º pior sistema tributário do mundo, medido pelo Banco Mundial, num relatório anual chamado Doing Business. Nós vamos tirar de 184 para os 10 melhores sistemas tributários do mundo. Isso que vai acontecer. Tecnológico, simples e fraterno e solidário. A tributação dos pobres vai cair para 1/3 do que é hoje. Ele vai ter mais dinheiro na mão, vai comprar mais unidade, vai gerar mais emprego, mais riqueza. Viu, Eduardo? O que nós chamamos de círculo virtuoso que teve durante 50 anos, que nós vamos restabelecer através dessa reforma, reengenharia tributária, tecnológica, simplificadora, fraterna e solidária. Isso, claro, o seu entusiasmo e o seu otimismo me contagiam, me animam, mas eu fico sempre com aquele pé atrás na desorganização do governo. Queria agradecer a entrevista. O Senado e a Câmara vão conduzir isso, viu, Eduardo? Muito bom. Eu confio no Senado e na Câmara, 100%. O relator Aguinaldo, o presidente Roberto Rocha, o presidente da Câmara e Senado vão fazer isso junto com o governo federal, estados e municípios, trabalhadores e empresários. Estamos todos unidos. É isso aí. Valeu. Bom, a gente conversou com o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que deu uma aula para a gente sobre esse assunto. Nós vamos abusar da sua paciência em outras ocasiões, porque esse tema começou a ser discutido de novo e vai ter mais novidade, com certeza. Muito obrigado, a gente volta a falar. Uma boa semana para o senhor. Um abraço. Você também. Foco, força e fé em Deus. Que Deus abençoe o Brasil e a todos vocês.